A vivência de uma pessoa cega na educação brasileira com Fabrícia Almena. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? A gente está aqui em mais uma entrevista, né, com a Fabrícia, ela vai se apresentar daqui a pouco. Me apresentando novamente, eu me chamo Nayane, eu sou supervisora do CAD, sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, tingidos de ruivos, agora eu estou com eles soltos, rosto redondo, tenho sobrancelhas falhas, olhos castanhos, nariz achatado e lábios finos, né? Eu estou usando uma blusa de alça preta, não dá muito para ver no vídeo, né? Ao fundo tem aqui a minha estante, a minha e do meu esposo com livros e quadrinhos. E Fabrícia, é um prazer recebê-la, uma amiga. Eu tenho um prazer muito grande de recebê-la, por ter aceitado o convite, é claro. E passo a palavra para você, para se apresentar, para o pessoal te conhecer um pouco. Oi, Daiane. Oi, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui também, contribuindo com vocês e falando um pouco sobre a minha experiência. Eu estou aqui no ambiente, no meu quarto. Está tendo umas obras aqui, não sei se dá para ouvir os barulhos, mas a gente está aqui no ambiente bem caseiro, né? É bem caseiro. Faz parte da live. A gente, na Covid, a gente aprendeu a lidar com isso. Então... É verdade. Então, eu sou uma pessoa cega total, né? Eu nasci devido à retinopatia da prematuridade, fui prematura de 5 meses e 15 dias. E tenho 36 anos, então são 36 anos de experiência. Show, é isso que a gente gosta. A gente preparou umas perguntas assim bem básicas, mas a gente vai conversando e a gente vai desenvolvendo melhor, né, essas temáticas que a gente pensou em conversar contigo. Mas então, eu queria saber de ti, como é que foi essa tua vivência quando você estava aí na educação básica, né, para tu relatar um pouco como foi essa tua vivência como estudante, né, com deficiência visual numa escola. Olha, foi a minha vivência como pessoa cega, ela foi bem tranquila, porque a minha família sempre preparou tudo, preparou todo o terreno, né, para que eu tivesse uma boa convivência com isso desde casa. Né? Então, em casa, por exemplo, meu pai construiu sempre oportunidades para que eu pudesse sair com ele e ter experiência nas ruas, por exemplo. E na escola também não foi diferente. Tanto que a minha convivência com a minha família e com as minhas irmãs, eu achava no início, né, quando eu era criança, eu achava que todo mundo era deficiente. Eu não via assim que eu era cega e que as outras pessoas enxergavam, porque a gente isso não era uma questão em casa. Eu comecei a perceber essa diferença na escola. Porque eu comecei a perceber que as crianças, né, na educação básica, me tratavam de certa forma diferente. Eu tinha uma criança que ela costumava botar a mão no meu olho e perguntar quem é, e eu achava estranho isso, assim, né? Embora eu sabia quem era, eu sempre dava a resposta, né? Mas eu achava estranho, assim, por que as pessoas na escola fazem isso, né? E as pessoas de casa são normais, né? Agem comigo de um jeito normal, né? Assim, em casa eu brincava de bola, eu andava de bicicleta, eu ia para a praia com os meus pais, eu nadava, né? Eu aprendi a nadar com meu pai. Então, assim, para mim não existia um limite. Mas aí, quando eu comecei a frequentar a escola, eu comecei a ver ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, 5, 6, 7 anos, assim, eu fui começando a perceber que, poxa, tinha uma diferença. O Né, mundo frio lá fora, né? É um mundo diferente lá fora. E aí eu fui percebendo que, na verdade, era por isso, era pela questão visual, né, que eu não enxergava com os olhos, mas, ao mesmo tempo, eu podia aprender que eu poderia usar os outros sentidos para enxergar, né? Eu fiz o acompanhamento também, eu estudei em escola regular o tempo inteiro, do ensino fundamental, aliás, do começo, né, do pré-escolar até o ensino médio. E durante boa parte da educação básica, eu tive contato com pessoas cegas, porque eu também no contraturno fazia aulas na escola estadual Ciro Cioli, né? Fazia reforço, fazia aulas assim voltadas para deficiência,
para a atividade da vida diária, ou assinatura, coisas assim, atividades assim. E eles tinham, de certa forma, um contato com os professores da minha escola. Ah, Então, bacana. assim, a dificuldade que eu tive na escola foi essa dificuldade inicial, né, com os alunos, né, de eu começar a perceber que tinha essa diferença, e também em relação aos livros, porque nada lá era acessível, né, os livros eram sempre em tinta. Na época que eu estudava, tinha pouca coisa em braille, então os livros não eram em braille, não tinha nada. Os professores tinham que adaptar os materiais junto com auxílio lá da escola estadual, né? E a minha mãe também, ela gravava muito material para mim, meus pais gravavam em fita cassete na época, né? Gravavam, hoje em dia é muito mais fácil, né? Naquela época, quando eu estudava, era o que? Os anos 90, não tinha Google. Então a gente tinha que. Eu precisava muito de ajuda da família mesmo, da minha mãe, do meu pai, para fazer os exercícios. Às vezes tinha que fazer colagem, tinha que fazer recortar, essas coisas assim. Eu tinha essa dificuldade. Então foi nessas coisas que eu comecei a perceber que tinha diferença, mas que a gente encontrava maneiras, porque eu não deixava de fazer as atividades porque eu não enxergo. Então, tudo eu fazia. Inclusive, tinha um professor de educação física na época do colégio, da escola, né, educação básica, que eu adorava ele. Foi a única oportunidade que eu tive de fazer educação física, porque era com ele, né, esse professor. Ele pegava na minha mão, corria, e a gente, todas as brincadeiras que ele fazia com os alunos, ele fazia comigo também, me ensinou a pular corda, e fazia um monte de coisa, assim, ele era muito legal. Depois que eu saí dessa escola, eu fui para uma outra, e aí eu não tive essa experiência, aí a educação física foi péssima, né? Mas, assim, eu tenho essa lembrança, porque às vezes o que faz a educação básica ser boa às vezes, muitas vezes, assim, o principal é a força de vontade dos professores, né? Com certeza, com certeza. E assim, Fabrícia, dá para a gente perceber, né, que você foi acolhida pela própria família, né? A gente sabe que isso é essencial no nosso processo. Mas uma das coisas, assim, que eu queria que tu falasse um pouco mais do que eu penso nessa pouca experiência que eu tive na escola básica, no ensino fundamental, né? A gente tentar separar um pouco as duas coisas, porque o que é que eu percebo? No ensino fundamental, principalmente ali no 1, a gente vê uma receptividade maior, sabe? Eu percebo que as crianças, elas têm uma facilidade maior de quebrar essa barreira, sabe? Do constrangimento, da vergonha, de chegar e perguntar se você está precisando de alguma coisa. Então, assim, eu percebi uma proatividade muito grande nas crianças, né, desse Fundamental 1, início do Fundamental 2. E quando eles vão entrando na etapa da adolescência, né, que você já está no finalzinho ali do Fundamental 2, partindo do ensino médio, eu já percebo um afastamento. Muita diferença. Sabe? Eu sofri um pouco de bullying, por exemplo, na infância, mas eu percebo que é mais por falta de consciência. Criança, né? Criança mesmo, assim. Sim. Mas foi muito menos do que na adolescência. Na adolescência é uma fase que a gente sente vergonha até da bengala, né? Então, eu vivi essa fase, porque eu não sabia usar bengala, então eu tinha que aprender a usar a bengala, e ao mesmo tempo tinha vergonha da bengala. E eu pensava, mas eu tenho que usar, porque eu vou viver como sem ela, né? Então, isso também era parte, assim, às vezes, do bullying. Eu sofri muito bullying na adolescência por isso, assim, porque também eu era muito inteligente, eu acho, né? Aí os meninos não gostavam muito dessa ideia, né? Aí é aquilo. Quando tem alguém diferente, às vezes você tem uma limitação e uma pessoa que não tem usa às vezes aquilo ali como uma forma de bullying, né? E não precisa ser deficiente para ter isso. E às vezes porque se sente ameaçado, né? Mesmo assim, de alguma forma. Mas eu vejo que essas coisas foram boas também para mim, porque foi um aprendizado, né? Me fortaleceram. Hoje em dia eu encontro eles na rua, conversa, eles nem lembram que aquilo ali me afetava, porque eu era uma criança muito tímida também. E era muito difícil, uma criança, uma adolescente, eu sempre fui muito tímida, era muito difícil para mim também falar para os professores, para a maioria dos professores, o que acontecia. E quem via, às vezes fingia que não via, né? Acho que era mais cego do que eu. Eu acho que para o professor, ele precisa ter uma sensibilidade, mas também um certo cuidado para saber como lidar com esses tipos de situações, né? Já que a gente entrou
nessa Para questão não do expor, não expor. exatamente, da pessoa com deficiência, porque muitas vezes a gente fazer determinadas intervenções, às vezes brigar, sabe, na hora ali, parece que só expor, piora a constrange, situação. Exatamente. Então, sim. a próxima pergunta seria mais voltada para você pensar um pouco sobre o quesito autonomia, né? O que você precisa, Fabrícia, para acessar um prédio, para acessar um livro ou um serviço de saúde? Assim, eu queria que tu relatasse um pouco, né, da tua opinião, né, como um prédio, um livro, um serviço de saúde pode ser acessível e o que ele precisa ter, né? Cada um dessas coisas que a gente colocou aqui, o que eles precisam ter para que ele possa, para que você possa utilizar com mais autonomia. Ó, um livro é importante que ele seja ou em braille, né, que hoje em dia ainda se usa, e eu acho que é importante, porque é importante que as pessoas vejam como é a escrita das palavras. Então, se possível, o livro ser em braille, mas se não for possível, que ele seja no formato digital. PDF, DOC, RTF, né, esses formatos digitais. E, se possível, prioritariamente, assim, eu acho muito importante, se der para ser colocado, é audiodescrição nas imagens, para que a gente possa ver, né, entre aspas, como são aquelas imagens que estão naquele livro. Às vezes não só o livro, mas uma revista também, né? Que às vezes a gente tem ali capa. Mas o que é essa capa? Às vezes, se a capa está sendo exibida, é porque ela precisa ser vista. Então, a forma da gente ver é pela audiodescrição. Então, para mim, um livro, ele pode ser acessível assim, em braille, no formato digital, com audiodescrição nas imagens, ou então em áudio. Também nos atende. O audiobook também nos atende, e não só a deficientes, mas também muita gente hoje em dia gosta de audiobook, né? Eu gosto. Muita gente hoje em dia gosta, e é ótimo, porque aumenta também a nossa demanda, né? Porque quanto mais pessoas usam, mais pessoas fazem. Exatamente. Então, sabe o que isso... foi assim? Desculpa, vou te interromper, Fabrícia, mas não, pode eu fico pensando assim nessa perspectiva do audiobook. Eu percebi que teve um boom maior depois dos podcasts. Sabe, verdade. eu tive essa impressão que as pessoas começaram a procurar mais, porque elas começaram a expandir essa possibilidade. Então, você está ali num trânsito, você vai escutar um podcast. E o que é legal é que a a audiodescrição ela serve no audiobook tanto quanto como se fosse um jogo de futebol no rádio, né? As pessoas não estão enxergando. Então, a audiodescrição no audiobook ela é útil para quem não enxerga e para quem enxerga. Porque se você está lá no carro, né, dirigindo, ouvindo um audiobook, tem uma imagem, aí a audiodescrição vai ser falada para você, que você não está vendo a imagem, você vai saber a imagem, não sei o que e tal. É muito legal. E o que eu acho bacana é que, para a gente enxergar, a gente começa a desenvolver mais esses outros sentidos que nós temos também. Exatamente. Então, a gente esquece um pouco ali do visual e, às vezes, assim, eu acho bacana você estar num trânsito, porque realmente é uma coisa que para muito você, né? Você não está dirigindo em si, você fica parado, né? Vai andando ali devagarzinho. Mas, assim, por exemplo, eu amo escutar audiobook na faxina. Isso. Eu acho que termina mais rápido. Lavando a louça. Eu prefiro do que música. E aí, assim... E você está aprendendo. Depois, você vai sentindo a necessidade de você parar e escutar. Sabe? É como se você se sentisse mais imerso. Eu acho que quem gosta de ler, eu acho que ama ler livros e tudo mais, você precisa ter essa experiência com tem gente que gosta do cheiro do papel, né? Eu tem gosto. Gente que gosta do contato, de passar a página. Eu gostava de ouvir o barulhinho das páginas. Eu ficava pegando nas páginas e imaginando o que será que está escrito nessa página, porque para mim era tudo em folha em branco, né? Mas só o fato de estar ali encadernadinho num formato de livro, ali eu ficava passando a página, ficava imaginando que fantástico, né? Mas hoje eu acho a gente que o tem audiobook... até recursos, né?
de áudio que você pode escutar o barulhinho da O página. audiobook é isso, o pessoal coloca o barulhinho, coloca outros efeitos, coloca som de pássaro quando tá em alguma coisa assim de natureza. Isso é coisa do Jean. O Jean também agora, o Jean gosta disso também. Tem gente que faz essas coisas, é muito interessante. Gente, para o pessoal saber, o Jean é o esposo da Fabrícia, né? A gente também se conhece bastante, conversa e brinca bastante. É uma pessoa que também é com deficiência visual, e a gente vai trocando nessas experiências. É verdade. Mas eu gosto bastante, sabe, do audiolivro. Eu acho que, aparentemente, para quem não teve contato com pessoas com deficiência visual, talvez algumas coisas passem batido, sabe? Sim, Mas sim. a gente que tem contato, a gente se sensibiliza mais, sabe? Agora também depende da utilidade do material, porque se for, por exemplo, para estudo, numa escola, é melhor que seja um livro digital, porque a pessoa vai poder marcar melhor, vai poder copiar e colar em outro lugar, né? Agora, se for assim para o dia a dia, para um lazer, o audiobook funciona. Se for para um aprendizado de idiomas, o audiobook vai funcionar também, porque a pessoa vai ouvir melhor a pronúncia, né? Então, porque assim, o processo de estudo, ele não é aquilo que a gente chama de leitura. Na verdade, existem leituras de literatura que não são leituras corridas, claro. Sim. Mas assim, o estudo, ele demanda mais tempo, mas ele demanda uma atenção maior, né, do nosso cérebro, porque a gente acaba muitas vezes precisando até de outras metodologias diferentes. Então, por exemplo, também para a pessoa que não enxerga é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estou estudando sei lá, uma criança ali que está aprendendo matemática. Toda criança tem dificuldade com matemática, né? A maioria delas tem dificuldade. E agora, imagina uma pessoa com deficiência visual, né? Que você não está vendo as figuras geométricas, você não consegue, né, visualizar. Então, como o professor vai trabalhar com isso, né, na educação? Vai ser só livro com imagem? Não pode, não dá. Coloca a cara para manusear, sabe? Tem que usar. Eu usava vai criar muito, recurso. fazia com barbante, fazia com um monte de coisa, usava tela, usava EVA, usava aqueles palitos de churrasco. Exatamente. Porque, assim, cabe ao professor muito ter essa iniciativa de buscar, né? E assim, você querer realmente dar essa possibilidade também, porque para a criança que enxerga, ela vai escolher se ela aqui vai assistir um vídeo, se ela aqui vai querer fazer, né, só no livro a leitura. E a gente precisa dar também essas possibilidades, porque tem gente que diz assim, não, eu vou adaptar um material e pronto, eu fiz a minha parte, sabe? Tá ali o texto, tá ali as imagens descritas, ok. Mas a gente precisa, às vezes, de outras metodologias diferentes, sabe? Até porque, por exemplo, se a imagem disser, se a audiodescrição disser imagem de um triângulo e a pessoa cega não conhecer um triângulo, ela vai adiantar de nada. Exatamente. Né? A pessoa tem que conhecer o que é um triângulo, tocar em um triângulo. É isso que se aprende na educação básica, né? Assim, o que é um círculo, o que é um triângulo, o que é um quadrado, como se faz. Não é só, a gente não pode desenhar com lápis e papel, porque não vai fazer diferença. Eu posso até desenhar, mas não vai fazer diferença, porque quando eu tocar, eu não vou sentir. Então, teria que ser em relevo, por exemplo. Né, algum material assim que pudesse me mostrar o que são as coisas, porque só a audiodescrição ela não faz sentido se a pessoa não tiver o conhecimento de mundo que ela vai construindo ao longo da vida, né? Exatamente. Tem um rapaz que ele é cego, ele tem um canal no YouTube, eu não me lembro bem do nome dele, mas eu acho tem um monte. Tem uma galera bacana que gosta de falar um pouco dessas vezes. Mas ele viaja bastante, sabe? Ele viaja bastante. E uma das coisas que ele sempre bate na tecla é que ele diz, gente, deveria existir uma miniatura. É verdade. Eu já vi esse rapaz. É um rapaz que ele coleciona miniaturas, né? Isso, é ele mesmo. Eu já vi. Eu não lembro qual é o nome. Eu lembro que eu comecei a seguir ele. Eu não lembro se é coisas de cego. Que insight bacana, porque assim, a descrição ela não é suficiente para o deleite que nós que enxergamos temos quando a gente vai para um museu. Porque assim, você não pode pegar. Ok, mas a gente consegue ver, a gente consegue se aproximar um pouco mais, a gente consegue, né, sei lá, fotografar numa qualidade boa, dar um zoom. Mas se for uma pessoa com deficiência, qual seria o outro método além desse? Né? E assim, por exemplo, você tem, sabe, vários tipos de miniatura. Hoje em dia a gente tem impressão 3D, né? Exatamente. Ninguém pensava nisso há uns anos atrás.
Ninguém pensava que você poderia fazer essas miniaturas, sabe? Que a imaginação era sem limites ali para uma impressora 3D. Você tem um projeto, você consegue fazer. Sim, então, eu fiquei pensando bastante sobre isso que ele falou, sabe? Ele diz que ama, realmente ele coleciona, tem da Torre Eiffel, eu me lembro. Tem um monte de coisa do Redentor, o cara é desenrolado. Ele visita, mas também sempre tem essa preocupação de trazer alguma coisa. Que é a forma dele enxergar, né? Como a gente. Exato, A minha forma de enxergar, quando eu viajo, às vezes é gravar vídeo. Porque a foto, por mais que a foto fale, estou em tal lugar, a imagem está tal pessoa, porque hoje em dia o telefone ele descreve até bem as imagens. Sim. Mas para mim o vídeo ele dá mais vividez. Quando eu escuto o que aconteceu, o ambiente, as pessoas conversando, isso me faz me lembrar mais da sensação que eu tive naquele momento do que uma foto que está ali descrita. É importante, mas assim, depende da pessoa. Então é uma coisa bem pessoal essa coisa. Mas que não deve ser ignorada, assim, porque tem vários tipos de público, né? Exatamente. Pois bem, aí agora, vamos lá. Eu queria que você citasse um exemplo, né, de disponibilidade na acessibilidade que você se surpreendeu, assim, para você, seja em forma de recurso... Antes disso, deixa eu explicar outra coisa, que eu falei só do livro, né? O que eu acho que deveria ser acessível também num prédio que tivesse, por exemplo, se houvesse a possibilidade, dependendo dos prédios que tem elevador, se o elevador falasse, né? Porque hoje em dia nem todos os lugares que a gente vai, o elevador fala. Seria interessante. Lugares que tivesse maquetes no início. Eu já vi alguns lugares que tem maquete. Público, quando você chega, você já tem pouco, né? Você já tem uma noção assim de como é aquele ambiente. E se não tem, que tivesse alguém na recepção, essa pessoa da recepção, caso chegasse alguma pessoa com deficiência, pudesse conduzir, né? Porque a gente não precisa contratar uma pessoa só para isso. Mas que a como antigamente que seja... tinha. Não, lembra que tinha uma pessoa no elevador só para apertar o botão? É verdade. Mas não precisa, porque nem sempre a pessoa com deficiência vai chegar naquele dia, a pessoa vai ficar lá esperando. Não, uma pessoa está lá fazendo as atividades dela, mas assim, é interessante que os funcionários sejam treinados para caso encontrem pessoas com deficiência no ambiente deles. Né? Então, isso eu acho importante no prédio. E no serviço de saúde, eu acho importante que tenha aqueles equipamentos de senha, além da preparação dos funcionários, né? Eu acho importante, porque às vezes a gente vai e o funcionário não sabe lidar com a gente, acha que é uma coisa de sete cabeças, quando não é. Né? Então, eles terem esse contato, eu acho importante ter esse contato. Como é lidar com uma pessoa deficiente visual? É uma coisa normal. Mas eles têm um certo medo, às vezes, porque não sabem. Às vezes chega para mim gritando, eu digo, opa, peraí, calma, eu sou cega. Meu ouvido ainda tá bom. Espero que ele continue se você não gritar, moço. Então, assim, eu acho que além dessa preparação dos funcionários, é importante que tenha acessibilidade ali nas senhas. Eu vi que alguns lugares já tem, mas outros não tem. Quando você chega lá no atendimento, você fica lá esperando o seu número ser chamado, você só ouve um barulhinho, pirim, não sabe qual é a senha que estão chamando. Aí tem que perguntar para a pessoa do lado, ei, fulano, que senha é essa? É a minha é tal. Aí você tem que falar com outras pessoas, como na verdade, se o negócio já falasse senha tal, preferencial tal, né? Exatamente. Já não precisava. Eu tenho visto que alguns estabelecimentos, eles têm trazido essa preocupação, até porque as vozes sintéticas, elas estão ganhando até um pouco mais de visibilidade, né? Eu tô adorando isso, eu tô adorando. O ChatGPT da vida já está aí, botando umas vozes aí. E hoje em dia, talvez assim, nos hospitais, pelo menos aqui, eu e a Fabrícia, a gente mora aqui em Maceió, Alagoas, eu não vejo uma voz nesses estabelecimentos tão bem desenvolvidas quando eu já vi em outros lugares. Como, por exemplo, em algumas empresas que produzem audiolivro. Né? Você, às vezes, até encontra algumas em domínio público que você acha que é uma voz humana, de tão boa que elas estão. Então, assim, a tendência é melhorar. Né? Então, hoje em dia, não tem desculpa para você não fazer a coisa acessível. Exatamente. Você só faz se você não quiser. Exatamente. Antigamente era muito pior. Verdade. Pois é. Sim, aí volta para a quarta pergunta. Vamos lá. Para você citar um exemplo, né, ou um recurso, ou uma atitude acessível que assim, te causou uma surpresa de uma forma assim, bem positiva para ti. Eu acho que não dá para não falar de audiodescrição, né?
uma coisa que foi muito positiva, muito surpreendente, foi no nosso casamento, meu e do Jean, né? Ei, eu vi, gente, que show. Porque eu estava pesquisando sobre hotéis acessíveis para passar a lua de mel, quando eu me deparei com uma audiodescritora de São Paulo que fazia esse trabalho, né, que é a Lívia Mota, eu já conhecia ela como referente em audiodescrição em São Paulo e tal, mas eu não sabia que ela trabalhava também fazendo casamento. Eu achava que ela só Caraca, eu não fazia. sabia não, que ela É, tinha isso ela como faz, ela faz com casamento, faz com parto, né? Então, assim, eu não sabia. Aí, quando eu descobri, eu mandei e-mail para ela, achando assim, eu vou Vou mandar, né? tentar, né? Mas com A Lívia certeza ela não Mota, vai ver, pô. né? É tanta gente que ela não vai nem abrir meu e-mail. É, Lívia Aí eu Mota. mandei e continuei fazendo a minha pesquisa por hotéis, né? Porque eu e o Jean, a gente sempre viaja e a gente tem essa questão de busca de hotéis. A gente busca hotéis que sejam bem avaliados, como todo mundo busca, né? Mas a gente gosta muito de observar como é o atendimento dos funcionários, como é que os funcionários recebem, porque a gente vai precisar de ajuda dos Com funcionários, né? certeza. Então, a gente busca muito isso, assim, a localização e tudo. Então, eu estava procurando, continuei procurando. Aí, meia hora depois, a Lívia falou comigo. Disse, não, eu vou, e não cobrou nada, assim, a gente pagou. Porque ela disse que era voluntário esse serviço na época, né? Foi em 2015. Aí a gente, eu paguei, né? Fiz questão de pagar a hospedagem dela, né? Ela veio com uma moça que também ajudou na audiodescrição. E aí foi muito lindo, assim, para mim foi um momento que surpreendeu, porque eu pude oferecer a audiodescrição para mim e para o Jean, porque ele pôde me ver de noiva, e eu pude vê-lo também, pude ver a entrada dos padrinhos, que era tudo descrito, né? A audiodescrição foi emocionante. vai descrevendo as imagens. E foi muito lindo, e também foi bom porque tinha público com deficiência visual no nosso casamento, então tinha padrinhos que vieram do Rio, que eram amigos do Jean, e foram nossos padrinhos, que eram deficientes visuais, tinha uma amiga minha de Salvador, tinha uma amiga minha do Rio Grande do Sul, então, assim, o mundo estava lá, né? Show. E essas pessoas puderam ser atendidas e puderam ouvir a decoração, como é que estava, porque às vezes a gente vai para uma festa dessa, a gente tem que perguntar para alguém como é que tá a decoração. E a gente quer saber, né? Eu, pelo menos, eu sou curiosa. Tem pessoas cegas que não são, né? Mas gente, um casamento. Eu sou curiosa com qualquer festa. Quando eu estou em qualquer festa, eu assim, mas como é que tá a decoração? Como é que tá a comida? Como é que as pessoas estão vestidas? Acho que é porque eu sou jornalista, né? Eu acho que jornalista é assim mesmo, né? É verdade. Fica querendo saber de tudo e perguntando tudo, né? Mas, assim, aí eu acho que é isso. Então, isso foi uma experiência que marcou e, de certa forma, foi um pontapé inicial aqui em Maceió, que não tinha nada sobre audiodescrição, e depois disso, algumas pessoas, né, porque viralizou, o pessoal do Bradesco veio com a Lívia, porque convidaram, a Lívia convidou perguntou se podia, né? Porque eles, quando souberam que ela ia vir fazer uma audiodescrição do casamento, eles ficaram super empolgados, aí queriam fazer, porque queriam contar a história dela, no negócio de Olimpíada lá. Aí eu disse, não, tudo bem, né? A menina já não tá pagando nada, né? Pode vir aqui com quem quiser. Aí acabou que eles fizeram uma propaganda lá, falando sobre o casamento, aí todo mundo viu essa propaganda, viu o nosso casamento. E aí viralizou em Maceió, todo mundo viu, e aí chamou a atenção para a audiodescrição. Então, acho que, de certa forma, foi muito bom. Porque chamou a atenção, né, para a audiodescrição. E assim, então, nos despertou, né, de uma certa despertou. maneira. E depois teve vários encontros com audiodescrição, teve cursos aqui. Então, hoje em dia já acontece audiodescrição em alguns eventos aqui também, porque inicialmente teve isso. É muito legal. É interessante, assim, o quanto, às vezes, a gente não pensa que a descrição está no cotidiano, sabe? Ou coisas assim, tanto no cotidiano, mas também, olha, um casamento, sabe? É algo que realmente, quem casou, tudo. Né? Quem teve experiência boa, casei também recentemente, mas assim, que marca a gente, sabe? E assim, a pessoa que enxerga, às vezes, não pensa que isso faz falta para quem não enxerga. Pois é, já pensasse. Né? É interessante. Exatamente. Gostei, cara, perfeito. Realmente não tem, eu acho que foi o melhor. Não tem outro. Legal. É verdade. Cara, bacana mesmo. Agora para a parte ruim. O que você não gostaria de reviver? Né? Se está aí uma situação de inacessibilidade que você diz, olha, nunca mais na minha vida
Eu quero passar por um trauma desse. Olha, uma coisa que marcou faz um certo tempo, porque foi na época do vestibular, eu vivi uma situação horrível, que foi de fazer uma prova de redação ditada. Não me deixaram usar reglete para escrever em braille, não deixaram usar o computador, porque na época não podia mesmo, mas não deixaram usar a máquina braille, não deixaram fazer a redação em braille, eu tive que fazer a redação ditando o texto. Então, para mim, isso foi uma situação horrível, porque eu estava fazendo. A sorte é que, assim, eu não era para jornalismo, né? Porque na época eu achava que eu queria fazer direito e fui fazer um monte de faculdade para fazer direito, né? Aí, mas assim, foi uma experiência que eu pensei, meu Deus, eu jamais quero reviver isso, porque é horrível você saber escrever e você não poder, você ter que ficar dizendo como se escreve C-A-S-A para a pessoa escrever letra por letra do que você está falando. Além disso, você tem que pensar no que você está falando. Isso. Você não tem o tempo para você elaborar, porque escrita de texto não é assim, simplesmente um computador, você vai escrevendo e apagando. Eu não tinha essa oportunidade, então fazer uma redação ditada para mim foi horrível. Pesado, é pesado. E esse contato com os ledores, né, que quando eu fazia provas de vestibular eram horríveis, assim. Hoje em dia melhorou demais. Então, hoje em dia tem mais cursos, né, que eles acabam disponibilizando para ledor, para escritor. Mas tanto é que, assim, é um trabalho tão cansativo para a pessoa que vai fazer a prova, a pessoa com deficiência, mas também para o ledor. Tanto é que sempre são dois, né? Para a gente ficar revezando. E exige muito, tanto da pessoa que está lendo e que está escrevendo, mas também quem vai fazer aí a prova, porque você tem que ter uma memória muito boa, cara. E assim, tem que ter a coisa muito bem estruturada na tua cabeça. Então, digamos que você vai fazer os vestibulares de hoje em dia, que você tem que fazer uma redação, sabe? Você não sabe o tema ali. Você tem que ainda você é surpreendido com o tema, tem que desenvolver o tema e ainda fazer isso. Exatamente. E tudo é rascunho, né? Porque a gente assim vai rabiscando, vai rabiscando. E Então, muitas assim, vezes em braille também acontece isso. Eu faço uma coisa, não gostei, vou apagar, fazer de novo. mas, assim, Apago, boto outra folha, faço de novo, né? Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já. Eu não sei como é que está no vestibular, mas em concursos eu já fiz, eu já tive a oportunidade de prestar alguns concursos. Já algumas bancas permitem computador, né? Já facilita muito o computador. Com certeza. Se a pessoa sabe usar o computador, não precisa do ledor, o próprio computador lê. A redação a gente faz no bloco de notas, assim, por exemplo, já ajuda. Então, assim, essa situação, eu espero que nunca mais eu precise viver, porque hoje em dia já tem muito mais tecnologia, né, para isso. Mas foi uma coisa que marcou, tanto assim, faz um certo tempo já, mas até hoje eu lembro disso como uma coisa ruim. Porque as outras coisas, assim, às vezes a gente passa situações ruins na vida, no dia a dia, semana passada, mês passado, às vezes uma situação de preconceito, mas são coisas que a gente consegue. Às vezes a gente vê o preconceito e a gente pensa assim: essa pessoa está com preconceito porque ela não conhece. Mas eu vou mostrar. Então, são coisas que dá para você, no dia a dia, mudar. Né? Vai conversando com. Eu já passei algumas situações de preconceito velado, que eu sentia o preconceito, mas aí eu ia lá e no outro dia, na outra semana, eu tinha uma forma de tentar reverter isso, sabe? Com conversa, não expondo a pessoa, não deixando ela perceber que eu percebi, né? Então, assim, esse tipo de situação eu acho que é ruim, mas é um pouco mais fácil de se contornar. Agora, essa situação de uma prova como essa que você faz uma redação ditada, eu acho que se acontecer hoje em dia isso, é uma falha muito maior, porque é uma falha que envolve o sistema, envolve outras pessoas, envolve uma faculdade ou uma universidade que não se interessa em acessibilidade em tempos em que existe hoje braille, computador, tanta coisa, tanta tecnologia, né? É um descaso, de certa forma. Exatamente. E assim, você, além de privar, né, a pessoa de ter essa autonomia, eu acho que hoje em dia acaba sendo até um choque maior para a gente, porque a gente sabe que existe. Que existem outros métodos, que existem tecnologias que poderia, sabe, facilitar para todo mundo ali. Sabe, infelizmente, ainda tem muito chão. Né? Tem. Aí eu costumo dizer que eu falei no começo que eu tenho 36 anos de experiência, e eu acho que eu vou chegar aos 80 e ainda vai ter muito chão, entendeu? Porque exatamente, não é uma coisa que muda tão rápido.
É claro que, Exatamente. em relação ao meu começo, teve muito ganho, teve muita Uhum, coisa boa, teve muita mudança. As pessoas deficientes visuais de hoje, que forem para a educação básica, vão ter um PNLD, para o uhum, ensino fundamental, né. uhum, Vão ter as coisas boas, assim, livros acessíveis, mais acessíveis do que eu, exatamente, vão ter livros digitais, né. exatamente. Então, É, é a evolução, é o tempo a que coisa vai está fazendo. caminhando. É isso. Fabrícia, muito obrigada pela disponibilidade, por ter abrido, né, um pouco sobre você, falado um pouco sobre você, sobre essa tua vida, sobre a tua experiência. Eu gosto muito desses momentos, eu aprendo muito, eu reflito bastante sobre as coisas e a gente cresce juntos, sabe? Com Eu gosto certeza. muito disso. Muito Eu que obrigada. agradeço, eu agradeço a todos pela oportunidade, pela atenção e pela paciência, né, porque o É, tempo pela da gente paciência é que ouro. a gente vai longe com as conversas. Deixa. É. Valeu. Valeu, Nai.